Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Quanto eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra os homens não querem aceitar.
Uma boa noite a todos vocês. Quero saudar aos membros aqui da congregação que se encontram presencialmente nessa casa de Deus e também os membros da congregação evangélica luterana Cristo de Lajeado que se unem a nós pela internet e a todos os visitantes presenciais e também que se unem a nós então pelo Facebook. Pois este culto também é transmitido, então, ao vivo por essa plataforma. Quero chamar a atenção para os visitantes. Quem é visitante aqui está presente, pode levantar a mão. Então, muito bem-vindos os visitantes. Deus abençoe você sempre. Muito bem-vindos. Saúdo a todos nas palavras bíblicas do Evangelho de João, capítulo 15, que diz assim: quando o Auxiliador vier, Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Com essas palavras, saúdo a todos vocês presentes aqui neste culto de Pentecostes. Estamos no final de semana de Pentecostes. É a festa do Espírito Santo. É a terceira das grandes festas da igreja cristã. A primeira é o Natal, a segunda é a Páscoa e a terceira, então, é o Pentecostes. Então, que Deus, Espírito Santo, que pôs a fé em cada um, possa conservar essa fé e levar essa fé a produzir muitos frutos diante de Deus e diante do próximo. Com relação a avisos da congregação, destacamos para a semana os cultos que estão sendo mantidos assim todos os sábados às 18 e todos os domingos de manhã às 9 horas. Então as demais atividades não estão acontecendo, justamente dentro do período que nós estamos vivendo, diante das situações adversas e lutas de todos. Mas os cultos estão sendo mantidos, momentos especiais de gratidão a Deus e momentos de fortalecimento também na fé, para que, pelo Espírito Santo fortalecidos, possamos seguir melhor, enfrentando as tribulações, as dificuldades da vida. Ou seja, agradecemos a Deus e Ele, no seu amor e graça, nos abraça, fortalece e aponta o caminho e está sempre assim conosco. Nós queremos iniciar o culto cantando o hino Graças Dou por esta vida. Por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão. Graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor
que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças Ele dá. Invoquemos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, diz a Escritura: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as faras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. Pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Vamos em conjunto orar, pedindo o perdão a Deus. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira por nascimento, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Muito estimados, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida, e que Ele produza em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E que sejamos suas testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
O introito para o culto é o Salmo 139, do versículo 1 até o versículo de número 16. Um versículo oficiante e outro, então, a congregação. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Amém. Pode se assentar, cantemos o próximo hino, Soli Soli Deo, somente a Deus glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Soli Deo, gloria, gloria.
queremos orar conforme segue o oficiante e congregação. Senhor Jesus, em tuas mãos estão todos os cristãos nesta terra. E com o Espírito Santo tu nos guias, diriges e reúnes. Pedimos-te, congrega a tua igreja na verdadeira e única fé, para que, pertencendo a ela, sejamos fortalecidos por meio da tua palavra e sacramentos, e assim te louvemos e confessemos diante de todos. Em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Primeira leitura bíblica, encontramos no Antigo Testamento, Ezequiel 37, 1 a 14. O Vale dos Ossos Secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que haviam muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetizei para o meu povo de Israel, e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles, e os tirarei para fora, e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado, e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu sou o Senhor, falei. A segunda leitura, nós temos em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 21.
A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Eloão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que, de fato, está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Jesus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo, e as nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Oh, vem Espírito de amor,
meu guia celestial, promessa de meu Salvador, e vivo manancial. Aviva nossa débil fé, ó, vem-nos consolar, benigno guia o nosso pé, e firme o faz andar. Conforta o nosso coração, ó, nele vem morar, pedindo sua doação, a fé que vai salvar. Da glória vem aqui trazer a vida, graça e luz, aplica tudo meu viver, a redenção da cruz. Alcança minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor, em mim fazer luzir. Ao Pai rendamos o louvor, ao Salvador também, preparando o Consolador, eternamente. Amém. O Santo Evangelho para este culto de Pentecostes encontramos registrado em João capítulo 15, versículos 26 e 27, e depois capítulo 16, do versículo 4b ao versículo de número 15, que neste momento então leio diante de vós. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Agora, versículo 4 bem em diante, o trabalho do Espírito Santo. E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, então, para o culto de hoje. Queremos confessar a fé conforme segue na projeção. Quem é o Deus em quem você crê? Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
verdadeiro Deus com o Pai e o Filho. Como você chegou à fé em Deus? Por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, porque por natureza sou espiritualmente cego, morto e inimigo de Deus. Mas o Espírito Santo me levou à fé e me iluminou com seus dons. Como o Espírito Santo realizou essa obra? O Espírito Santo me chamou à fé pelo Evangelho para que eu conheça a Jesus como meu Salvador, confie e creia nele, alegre-me e me conforte. Que mais o Espírito Santo fez em seu favor? O Espírito Santo me santificou na verdadeira fé, me renovou o coração e me dá força para a luta e para a vitória contra o diabo, o mundo e a carne, e para praticar boas obras. O Espírito Santo realiza essa obra somente em você? O Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Que mais você crê por obra do Espírito Santo? Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Nessa igreja, Deus perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isso é certamente verdade. Amém. Todos vocês podem se assentar. Esse é o momento, então, da escola dominical. As crianças vêm até a frente, todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Aquelas que têm oferta, fazem oferta. Se não tem, não há problema, certo? Mas todos vêm e recebem a bênção e aí depois vão para a escola dominical. Agora vocês podem juntar as mãos, fechar os olhos, abaixar a cabeça e recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com os professores, então, para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Vem, Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela o teu ensino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipe em nós a treva que o pecado traz, pela perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador.
teus amados, de justiça e luz, reconduz os afastados ao pastor Jesus. Grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós. Que possamos crescer na certeza de que o Espírito Santo, o verdadeiro Deus, Ele habita em nós e age em nós. Que possamos crescer na percepção da sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Vivemos tempos muito desafiantes, tempos muito difíceis, podemos assim dizer. É olhando para o contexto no qual estamos inseridos, um contexto de muitas tribulações, um contexto onde nós vemos muitas mortes, muitas ruínas, muitos sofrimentos, muitas tristezas. Esse é o contexto no qual hoje nós estamos inseridos. É claro que o mundo tem essa realidade desde a queda em pecado. Mas eu falo justamente isso porque estamos vivendo, então, a maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul. E estamos sendo noticiados no mundo inteiro. Pessoas do mundo todo têm sido tocadas pelas cenas, pelas imagens que estão vendo. E algo curioso sempre chama atenção quando pessoas vêm para olhar a realidade. Me refiro a palavras de altas autoridades do nosso governo, federais e estaduais. Me refiro a palavras de pessoas também que vêm e veem a realidade. E esta frase se repete. Olhando ao vivo, é muito pior. Das cenas, imagens ou da impressão que temos quando nós olhamos nas redes sociais, nos meios de comunicação. De fato, vivemos dias difíceis. No entanto, como igreja cristã no mundo, nesse final de semana, nós estamos celebrando a terceira das festas da igreja. A primeira é o Natal. Nós todos sabemos como nós festejamos o Natal. A segunda das grandes festas da igreja é a Páscoa. Há poucos dias festejamos essa data. Agora a terceira é o Pentecostes.
Talvez muitos, antes de vir para o culto, nem sabiam que final de semana era. É fato que esses dias atípicos, talvez, pelas lutas de cada um, por vezes até nos perguntamos, que dia é hoje? Hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é sexta? Ah, é sábado. Puxa, já é sábado. Agora, talvez a grande maioria, quando veio para o culto, não sabia que nesse final de semana era o final de semana de Pentecostes. Agora, o que é o Pentecostes? O Pentecostes é a festa do Espírito Santo. Então, a terceira das festas, que acontece 50 dias após a Páscoa. Anualmente, 50 dias após a Páscoa, nós festejamos o Pentecostes. O próximo final de semana, a igreja celebra a Trindade, o Deus triuno. E aí nós vemos, olhando justamente a questão da Trindade, né? Então, a Trindade que forma um único Deus. Nós cremos num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim nós começamos o culto, assim nós concluímos o culto, geralmente cantando 3 vezes amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, assim começamos o culto e assim concluímos o culto a Deus. E esse Deus é um só ente divino, mas distinto pela pessoa e pela obra. Então Deus Pai é o Criador do universo e o preservador dele. Deus Filho, Jesus Cristo, é o Salvador e mediador. Em cada momento da história da humanidade, uma das pessoas da Trindade está à frente na obra e no trabalho no mundo. Primeiro foi Deus Pai. Aí vem Deus Filho. Aí Jesus sobe ao céu e diz, eu vou preparar um lugar e volto para buscar vocês. Mas é preciso que eu vá, porque se eu não for, o ensinador, ou seja, o Espírito Santo, o Consolador, não virá. E aí Jesus sobe 40 dias após a Páscoa ao céu, e 50 dias após a Páscoa vem o Espírito Santo. E qual é a obra especial do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é a santificação. É Ele que põe a fé nas pessoas, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Se não fosse pelo Espírito Santo, a igreja cristã não existiria. A Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, não existiria. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Ou seja, por minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus, meu Senhor, nem vir a Ele nós confessamos hoje. Por quê? Porque por natureza nós somos cegos, mortos, inimigos de Deus, dominados pelo diabo, pelo mundo e pela carne. A partir do Espírito Santo nós recebemos a nova vida, o novo nascimento. Ninguém diz Senhor Jesus a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então Ele nos pôs na fé, Ele conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Quando penso no Pentecostes, não há como a gente não lembrar de alguns momentos importantes também da nossa história como seres humanos. No início, havia um povo, uma língua, uma raça. Até o momento de Gênesis capítulo 11, quando Deus confundiu a língua do povo e criou as diversas línguas e raças, a chamada história da Torre de Babel. Talvez alguns irmãos lembrem dessa importante história, desse momento marcante. Quando os seres humanos então queriam edificar uma torre cujo tope fosse aos céus, Jesus disse, multiplicai-vos e enchei a terra, e eles não queriam isso. Queriam construir sobre o seu orgulho, a sua arrogância, a sua vaidade. Ou seja, queriam ter um acesso, na sua ignorância, ao céu. Queriam uma torre cujo topo desse aos céus. Por quê? Tornar os seus nomes célebres, famosos. Quem sabe subir e estar diante de Deus e voltar à terra quando quisessem. Enfim, poderíamos imaginar algumas coisas
com relação a isso. O que levou o ser humano a fazer isso? E aí nós vemos lá que Deus diz, desçamos. E vamos confundir a língua do povo. Desçamos por quê? Uma referência à Trindade. A Trindade estava lá presente. Assim como também na criação, a Trindade estava lá presente. Deus Pai criou pelo poder da palavra, que é Jesus, o Logos. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, nós lemos lá. Agora, o sentido contrário da história do Pentecostes, aliás, da Torre de Babel, é o Pentecostes. Na Torre de Babel, Deus criou as diversas línguas e raças. No Pentecostes, o mundo foi unido às diversas línguas e raças no Evangelho. E pelo Espírito Santo, todas as línguas e raças lá presentes, naquele dia, ouviram a mensagem do amor de Deus, do perdão, da salvação, na sua própria língua. Na sua língua materna. Não eram em línguas estranhas. Não foi na língua dos anjos que ninguém entenderia nada, não. Ou seja, pelo Espírito Santo, os discípulos falaram milagrosamente em línguas estranhas, estranhas para uns, mas conhecidas por outros. Aí nós já vemos alguns problemas na interpretação teológica nos dias de hoje. E o texto aqui de Atos diz assim, depois de citar as diversas origens do povo, ele diz assim, como é que estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? E eles estavam admirados, não sabiam o que pensar. Houve até aí o povo judeu, que não estava entendendo nada diante disso, disse, não, eles estão bêbados, os discípulos, não pode ser. Aí Pedro levanta e fala na língua do povo judeu ali. E todos podem ouvir, então, a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Ou seja, o povo é chamado ao arrependimento diante dos pecados e é oferecido o perdão de Deus em Jesus. Ou seja, se cumprindo a profecia de Joel, derramarei o meu espírito sobre as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Ou seja, se cumpre a profecia de Joel. Sim, derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Vocês verão coisas espantosas. Ou seja, nós veremos coisas espantosas, cumprindo-se as profecias. Então todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. São palavras que apontam o cumprimento de uma promessa, o chamado batismo com fogo, que não é um novo batismo, mas quando Jesus fala e prepara os discípulos, ele estava se referindo ao Pentecostes, não a um segundo batismo, como alguns apregoam por aí. Porque a própria Escritura diz que há um só batismo, não existe dois. Há um só batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio de uma vez, no Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, e está edificando a sua igreja pelo mundo. Ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Ele é o ensinador, ele é o consolador. Ele é aquele que convence o mundo do pecado, daquilo que é certo e errado, daquilo que é direito e justo, do julgamento de Deus. Porque as pessoas naturalmente têm uma ideia errada a respeito do pecado, porque não creem em Jesus. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque ignoram e não reconhecem que Jesus foi para o Pai. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Ou seja, porque Jesus já fez aquilo que era preciso. E Ele ensinará toda a verdade a nós, os seus filhos, o seu povo. É claro que podemos imaginar como foi fantástica a criação do universo. Foi fantástico o momento de Cristo, ou seja, a vinda dele, a obra, desde o nascimento, a ressurreição, a ascensão. Assim também foi fantástico a vinda do Espírito Santo, onde discípulos que não sabiam falar certas línguas, pelo Espírito Santo falaram em línguas
onde todas as pessoas do mundo foram unidas no Evangelho. Ou seja, Cristo é para todos, para todas as pessoas. E o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: o que adiantaria falar a língua dos anjos se eu não tivesse amor? E aliás, o que adiantaria eu falar 1000 palavras se as pessoas nada entendessem? Agora, crer nas verdades do Evangelho, crer em Cristo é somente pelo Espírito Santo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Lembremos que nós não podemos aceitar Jesus, é Jesus que nos aceitou como seus filhos. É pelo Espírito Santo que dizemos eu creio, eu aceito em Jesus, eu aceito Jesus. Ou seja, quando eu digo isso, é sinal que eu já tenho a fé. Então a fé não é uma decisão pessoal, mas é algo que o Espírito Santo opera em nós. E a partir disso, sim, podemos testemunhar a fé. Podemos produzir muitas obras nesse mundo, aos olhos dos homens. Talvez até recebermos uma estátua, um monumento, no centro da cidade, em honra. Talvez uma honraria na Câmara dos Vereadores da cidade. O título de cidadão emérito, ou seja, um cidadão especial, honrado. Mas diante de Deus, se aquilo que eu fiz não foi pela fé, não tem valor nenhum. Lembremos que o Espírito Santo, ele age em nós somente pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia. Eu falei no início que nós vivemos dias difíceis. Vivemos dias difíceis. E ainda mais necessário, ou seja, nós oportunizarmos o Espírito Santo de agirmos em nós continuamente, na palavra e na Santa Ceia. Porque é o Espírito de Deus que produz em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. O que seria de nós, diante de tantas tensões e pressões, se o Espírito não agisse em nós, pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, nos fortalecendo na união com Cristo, nos fazendo seguir mais fortes e firmes para enfrentarmos as duras batalhas de nossos dias. Batalhas que ora Deus coloca diante de nós, diante dos nossos queridos, enfim, diante da sociedade, muito especialmente agora diante do nosso Estado. Nós precisamos do contato continuado na palavra e nos sacramentos. É o cuidado número 1 com a nossa saúde. E a segunda coisa muito importante, não esqueçam, queridos irmãos, não deixem de se alimentar. É preciso nós nos alimentarmos convenientemente, nos esforçarmos sempre para isso. Primeiro, o fortalecimento na fé, na palavra, na Santa Ceia. Porque é o Espírito Santo que vai dar o que a gente precisa para viver, seguir em frente, ser feliz, superar os problemas, as tensões, as dificuldades, as pressões que nós estamos sofrendo. Depois, é importante nós nos alimentarmos direito, buscarmos nos disciplinarmos para termos as horas de sono adequadas. E vamos pedir que Deus conceda isso a todos. Em terceiro lugar, é claro, na medida do possível, lembremos que atividades físicas também são muito importantes. É claro que muitos estão tendo agora na sua luta no trabalho, atividades físicas forçadas, talvez com a lama, ou na luta na recuperação das suas propriedades, ou seja, buscando novamente ter uma condição de moradia, onde possam estarem e seguirem com saúde, não com prejuízos, talvez pela umidade, pelo barro, pela sujeira. Mas lembremos, o fortalecimento na fé é indispensável. O alimento para o corpo nosso e dos nossos queridos. O sono adequado. Também aqueles que precisam tomar suas medicações precisam cuidar disso. Isso faz parte do cuidado também do corpo. E a terceira parte, sim, pensarmos como, ora, entre meio a tudo, não deixarmos de cuidar
fisicamente, ou seja, talvez até com alguma atividade física, o que é muito importante. É claro que mais importante do que isso tudo são as atividades espirituais, o fortalecimento da fé, a nossa vida de oração. E que o Espírito de Deus que nos deu a vida, nos conserve na fé, nos guarde com vida e conceda tudo o que precisarmos em todos os dias e momentos. Que Ele possa fazer-nos lembrar das orientações e conselhos que continuamente ouvimos da palavra do nosso Deus. Lembremos que o Espírito Santo no Evangelho, nós ouvimos aqui que Ele é o auxiliador, o Espírito da verdade. Ele falará de Jesus. Ele com certeza colocará na nossa mente o que precisamos lembrar e saber a respeito de cada dia e momento. Ele vai convencer as pessoas daquilo que realmente precisa. Ele vai ensinar as pessoas. E diante, talvez, dos vales cheios da morte, ou dos ossos secos, da destruição, da desgraça, como vimos aí em Ezequiel, quem pode dar a vida novamente, primeiramente espiritualmente aos mortos, é o Espírito Santo. Depois, no dia derradeiro, é o próprio Espírito Santo que vai dar vida novamente aos corpos. Depois de recompostos pelo poder de Deus, recuperados, perfeitos, pelo Espírito Santo, serão unidos, então, novamente, com a alma, ou seja, terão vida novamente, os corpos ora mortos. E para onde eu posso fugir do Teu Espírito, ó Senhor, da Tua presença? Será que há como fugir do Espírito de Deus? É claro que não há. Porque Ele está também em nós, ou seja, nos acompanha, né, desde a nossa criação, desde a nossa concepção também. E antes de nós termos nascido, Ele já nos via, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho. Já sabia dos dias que nós teríamos para viver quando nenhum deles existia. E é por Ele, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós vamos resistir a tudo. Não é por nossos méritos, mas são pelos frutos que Ele concede a nós. E é assim que a igreja também é edificada. Em cada tempo Ele vai dar os dons necessários para a igreja avançar e cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. Para que a igreja permaneça cumprindo o propósito de Deus. Porque a igreja, o povo de Deus, a família da fé, a Santa Igreja Cristã, ou seja, a totalidade dos que verdadeiramente creem em Jesus, caminham para a eternidade e são instrumentos também da revelação do amor e da graça de Deus aqui neste mundo. Nós vamos com certeza servir como instrumentos para levarmos o Evangelho em palavras, em atitudes, para que mais pessoas possam crer e mais pessoas, pelo Espírito Santo, serem salvas. Que assim seja com cada um de nós. E lembremos, não fosse o Pentecostes, a igreja não existiria. Você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Os dons para a edificação da igreja não estariam aqui presentes. Mas não são os dons que nós queremos e almejamos, que nós buscamos para sermos mais importantes do que os outros. Não. São aqueles que Deus concede. E em muitos contextos religiosos, você sabe, que muitos almejam e buscam certos dons, não para a edificação da igreja, mas para a edificação pessoal, porque acham que apenas com manifestações extraordinárias de certos dons, que podem ter a certeza da salvação, de serem escolhidos de Deus. Antes não. Que triste. E aí muitos saem de si, talvez entram em transe e manifestam certos dons que não vêm do próprio Espírito, mas que vêm de si mesmos e dos seus propósitos. Dons que com certeza não edificam a igreja.
e que não são aqueles que Deus quer. E Deus, podem ter certeza, vai continuar agindo para que a igreja permaneça e possa continuar cumprindo a sua missão hoje, nesses tempos difíceis e em todos os tempos. E saiba você, querido irmão, querida irmã, que é pelo Espírito Santo que você, mesmo sofrendo, vai ficar em pé, vai resistir às tribulações, e Ele vai te dar o que você precisa em todos os tempos para seguir rumo à salvação, à vida eterna, até o momento em que Jesus virá te buscar, na morte ou no dia derradeiro, conforme as palavras e promessas de Deus. É fato. Vivemos entre meio aos sinais da proximidade do final dos tempos, mas vivemos na certeza de que nós caminhamos para a eternidade por Jesus, que fez tudo para a nossa salvação. Que o Espírito Santo nos guarde na fé, que Ele nos edifique nessa fé e que muitos frutos sejam produzidos diante de Deus, diante do nosso semelhante. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Durante o momento das ofertas, cantemos o próximo hino. Pode se assentar. Espírito de Deus repousa em mim, eu canto como em Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu canto como em Davi. Eu canto como em Davi. Eu canto como em Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu oro como em Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu oro como em Davi. Eu oro como em Davi. Eu oro como em Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como em Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como em Davi. Eu louvo como em Davi. Eu louvo como em Davi. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus nós oramos a Ti, agradecidos pelo dia de hoje, por este final de semana, porque nos protegeste de todos os perigos e de todo o mal. Abre, pois, os nossos corações para compreender retamente a Tua mensagem a nós anunciada, que ao guardar a Tua palavra em nossos corações, também a coloquemos em prática na vida santificada. Dá-nos todo o necessário para viver: alimentos e água, roupas e calçados, casa e lar, filhos e pais cristãos, bons vizinhos e amigos, saúde e paz. Dá-nos todo o necessário para a nossa vida espiritual, que a Tua palavra tenha livre curso em nosso país e que em Teus sacramentos
o teu povo venha buscar o perdão, a vida e a salvação, o ânimo, a coragem, as forças que precisam para viverem a vida, serem felizes e servirem como teus instrumentos nos bons momentos e momentos difíceis. Te louvamos pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil e por nossa congregação, pelos anos que vem proclamando o perdão dos pecados em Jesus Cristo nessas terras brasileiras. Já são vários anos abrindo a porta dos céus aos pecadores arrependidos. Ao olhar para ontem, vemos a dedicação de cristãos fundando igrejas, enviando seus filhos para serem ministros teus, famílias reunidas em volta da tua palavra e sacramentos. Ao olhar para hoje, queremos dedicar nosso tempo, dons, ofertas e anunciar o Evangelho ao mundo, o Cristo para todos. Ao olhar para amanhã, queremos ter a certeza de que fizemos tudo para a honra, glória e perpetuação do teu nome entre nossos filhos e todos aqueles que vierem te buscar. Queremos deixar às gerações vindouras uma igreja realmente comprometida com Cristo. E nesse momento te pedimos por todos os que passam por alguma situação especial. De forma especial, queremos aqui te pedir por todos aqueles que sofrem pelo luto no estado do Rio Grande do Sul, especialmente aqui também no Vale do Taquari, atingidos por essa maior catástrofe natural da história. Também, Senhor, para aqueles que perderam as suas casas e não têm nem o lodo para limpar, que não têm para onde voltar nesse momento. Te pedimos por essas pessoas, esteja com elas e renova-as dia a dia. E nesse momento também queremos te pedir que sintam a tua presença pelo Santo Espírito teu enviado, que possam receber de ti todos os frutos necessários em todos os dias e momentos para seguir em frente, para que não venham desanimar nem desesperar, para que não venham perder a fé ou a esperança. Senhor, olha para os enfermos, atribulados. Tu sabes quantos são e quais são. De forma especial te agradecemos pela melhora da dona Glaci Weiler, que recebeu alta do hospital. E te rogamos, ó Deus, continues aguardando na tua graça e teu amor com todos os enfermos. Senhor, tu sabes também da nossa vida, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Tu sabes, Senhor, dos nossos sonhos. Haja em nós, conforme bem lhe aprouver, e dirija tudo pelo melhor, que seja tudo para a tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo. Também, Senhor, neste momento, queremos te pedir por todas as pessoas que passam por tribulações no mundo todo, que não venham jamais perderem a fé ou a esperança, e que pelo teu Santo Espírito possamos de fato sempre seguirmos com fé, coragem e vivendo um dia de cada vez, certos do cumprimento de todas as tuas palavras e promessas sobre nós e sobre o nosso semelhante, os teus filhos, a tua igreja, o teu povo. Em teu nome, ó Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus eternamente, nós oramos, certos de que tu estarás junto de nós em todos os dias e abençoando, muito especialmente também abençoando os aniversariantes, como tu fizeste até então. Continues abençoando a esses teus filhos que entre meio a tudo celebram mais um ano de vida, nesta semana que chega ao seu final ou nessa semana que se aproxima. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo,
Na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe neste momento a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesse momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus, que vem nos trazer a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Nos trazer ânimo, coragem, força e tudo o que precisamos para seguirmos em frente, servindo aos propósitos de Deus onde estivermos. Durante a distribuição da ceia, cantemos os hinos conforme o costume, e a distribuição será assim da mesma forma. Pode se assentar. Tomai, comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei. Este é o corpo de Jesus. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, solte o cabo
toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Queremos render graças então neste momento. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, um abençoado Pentecostes para todos vocês. Se não fosse pelo Espírito Santo, não esqueçam, nós não estaríamos aqui. Não creríamos em Cristo, que fez tudo para a salvação. E como teríamos a força, o ânimo, a coragem, aqueles frutos tão importantes para vivermos, sermos felizes e cumprirmos os propósitos de Deus? Que bênção! O Espírito Santo é o ensinador, é o consolador. E Ele está em nós, somos templo dEle, morada dEle, e Ele age a partir de nós. Sigam em Jesus e na certeza de que todos nós somos templos do Espírito Santo hoje e para sempre. Amém. Cumprimento a todos na saída.